esse conceito de legalidade e moralidade, né? E aí, o que aconteceu com o dinheiro do cinema? Para começar a conversa, que o dinheiro do cinema ele estava sob júdice. Existem vários processos questionando a venda dos terrenos. Então, se estava sob júdice, parte do princípio, até pela questão de bom senso, de não mexer no dinheiro. Porque hoje, para você ter uma ideia, tem um processo que está questionando a legalidade da venda do terreno. Pode ser que o terreno volte para a prefeitura. E se voltar para a prefeitura, o comprador terá que ser indenizado. Só que hoje eu não tenho o terreno, não tenho dinheiro e eu não tenho cinema. Então seria prudente, né, ou até questão legal, de não ter sido mexido no dinheiro do cinema. Mas tomou-se a decisão de usar o dinheiro do cinema. E aí o que aconteceu? Nesse slide, que é daquele processo inicial lá, fala que não foi pago em INSS, não foi pago o 13º, não foi pago o salário e tal. Passa para mim. Esse aqui é um documento que eu peguei lá na área financeira, que mostra exatamente a dívida do INSS, só para exemplificar, tá? A prefeitura deixou de pagar. Aqui embaixo, no lado esquerdo aqui de baixo, não deixou de pagar. Setembro, outubro e novembro, INSS. Setembro, R$918 mil de INSS. Deixou de se pagar setembro, ok? Passa para mim, por favor. Aqui está no portal da transparência pagamentos feitos à companhia da obra com dinheiro do cinema. Nós vamos ver que na mesma data foi pago à companhia da obra R$700 mil. No mesmo período que deixou de pagar o INSS. Ou seja, voltando no princípio da legalidade e da moralidade, o que ele fez? Ele privilegiou o terceiro em detrimento ao público. Ao público. Foi isso que aconteceu. Né? Então, estou mostrando aqui fatos. Tá? Esse documento aqui é público da portal da transparência. Ok? Então, foi isso que aconteceu. O ato dele foi legal? Foi. Tinha que pagar o fornecedor? Tinha. Mas foi imoral. Por quê? Porque ele prevaleceu o terceiro em detrimento do público. E nós vimos no vídeo lá que isso aí é imoral. Então, esse ato ele tem sido anulado. Ok? Bom, mas não para por aí. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores do seguinte: como que eu cheguei no que eu vou apresentar para vocês agora? Bom, logo após a minha vinda aqui na primeira vez, eu pedi portal da transparência, cobrei dessa casa do portal da transparência. Eu vim numa terça-feira e, coincidentemente, no domingo anterior à minha vinda, a prefeitura tinha disponibilizado o portal da transparência dela. Então, vocês todo mundo sabem, eu sou analista de sistemas e trabalho exatamente com um sistema de informação parecido com o portal da transparência. Eu comecei a navegar pelo portal da transparência para checar algumas informações, ver como é que funcionava, que tipo de pesquisa que eu poderia ter. Só que eu cheguei e me deparei com a seguinte questão: como é que eu vou confrontar os dados que tem no portal da transparência, se está certo, se está correto? Né? E aí eu me lembrei dessa planilha, que eu também tinha recebido na coletiva de imprensa, que eu estive lá na prefeitura. Pessoal, beleza, eu vou pegar essa planilha e vou confrontar com o portal da transparência. O que está aqui tem que estar lá, né? Teoricamente. E eu comecei a minha pesquisa. Então, aqui você vê que a gente tem ali pagamento da companhia da obra, da Triunfo e da construtora Oliveira Clemente, ok? Eu fui pesquisando sobre essas informações. Então aqui é o mesmo da companhia da obra, o que está destacado em vermelho são os pagamentos que teoricamente foram com dinheiro do cinema, tá? Você vê que a empresa recebeu R$4.800.600.000 no ano, e o que está destacado em vermelho é o que está relacionado com a planilha do cinema, ok? Beleza. Pode passar. Essa é da Triunfo, tá? Também tem um pagamento de 71 mil do cinema. Pode passar. Bom, essa consulta da construtora Oliveira Clemente, o que você sente que falta aqui? Não tem o vermelho marcado. O que está na planilha não está no valor da transparência. Você, opa, peraí. O que aconteceu? Né? Claro que a gente pode ser erro de sistema, erro de transmissão de dados, tranquilo. Pode não ter o pagamento. Era uma possibilidade. E aí o que eu fiz? Bom, eu quero agora saber o que está acontecendo. Aí eu vim aqui na Câmara de Vereadores, encontrei com o vereador Maurício Filho,
expliquei para ele a situação, ele falou: o que você quer fazer? Pô, filho, a gente tinha que fazer um requerimento solicitando os dados desse pagamento. É um pagamento de R$ 35.172,43, ok? Especificamente. Aí fizemos um requerimento, os requerimentos chegaram, aí eu falei assim: olha, já aproveita e já faz de todos os pagamentos do cinema, pede todos os contratos e o processo licitatório e as notas fiscais desses contratos, ok? Beleza, ele recebeu há pouco tempo atrás, e aí eu fui fazer uma análise desses documentos, ok? Pode passar. Então esse foi o requerimento, ele mandou a valor de 35.172, tem a nota oficial 179, eu tenho a cópia dessa nota, tá? Aqui a cópia da nota. O contrato 1/2011, processo licitatório 10/2010, beleza. Esse é o contrato, especificamente dessa obra, tá? Então, esse contrato, que foi desse pagamento que foi feito pela Parque Construtora Oliveira Clemente, esse é o objeto do contrato. Reforma e ampliação das escolas municipais, Heredina, Prata da Silva Guimarães e Carmelino Guimarães, Verba, Quese e Fundé. Ok? Beleza, pode passar. Na cláusula 11 fala que esse contrato tem dotação do orçamento em vigor, tem dotação orçamentária. Pode passar. Esse aí também, esse contrato foi assinado em novembro e fevereiro de 2011, no valor de R$629 mil, ok? Pode passar. Foi feito também um aditivo para esse contrato, tá? O terceiro aditivo, ele aumentou em R$157 mil no contrato, e você vê também que vem verba do QES do Fundeb e também tem dotação orçamentária. A cláusula número 4 fala da dotação orçamentária. Pode passar. Na cláusula 5.2 de pagamento, fala o seguinte: o pagamento será efetuado após autorização da Caixa Econômica Federal. Isso é o sabe. Bom, analisando todos esses fatos, a minha pergunta é: se tinha dotação orçamentária, se tinha fundo do Fundeb do quê? Se tem que ser aprovado pela Caixa Econômica Federal porque é verba carimbada. Por que saiu dinheiro da conta do cinema para pagar essa obra? Por quê? Vamos passar. Esse é o outro contrato da companhia da obra, tá? Só que esse contrato, diferentemente do outro, ele não fala das fontes, ele não fala se é recursos próprios, se tem algum convênio, ok? Só fala especificamente do contrato. Pode passar. Mas tem dotação orçamentária, tá? Esse contrato tem dotação orçamentária e no contrato no valor de R$5.764.000. Pode passar. Como vocês podem ver, tem dotação orçamentária. Tá? E também saiu, pode passar o valor. Então aqui, lá no contrato de transparência, fala o período do contrato, tá? O término dele é 27 de setembro. Então, a primeira questão sobre esses dinheiro do cinema, para a construtora é por que saiu dinheiro dessa conta, se tinha dotação orçamentária, tinha fundo específico para isso e a Caixa Econômica Federal tinha que fiscalizar. Então, essa é uma questão séria. Estou dizendo aqui, eu estou fazendo uma acusação, quero deixar bem claro isso, tem indícios, né? Tem uma dúvida que paira no ar, né? E que precisa ser esclarecida. Pode passar. Vamos lá. Então, eu venho aqui hoje, nesse momento, perguntar ao senhor, gostaria de ter as seguintes respostas. Se havia recurso proveniente de Fundeb e QES, dotação orçamentária, por que usar o dinheiro dos leitores para pagamento da COC? Segunda, se o dinheiro pago foi proveniente dos leilões, o que foi feito com o dinheiro disponível do Fundeb e do QES? Quer dizer, se eu abrir mão de pagar com o QES e com o Fundeb, paguei com o leilão, o dinheiro estava reservado lá no Fundeb e do QES. Para esse contrato foi devolvido? Foi utilizado em outro lugar? A gente precisa saber disso, né? Houve autorização da Caixa Econômica Federal para fazer os pagamentos? Né? E se houve autorização, quer dizer, eu não conheço o trâmite disso, mas se a Caixa Econômica autorizou sair do QES, do Fundeb, e aí saiu do leilão, está meio esquisito isso, né? Para falar o mínimo. Por que esse pagamento
pagamento não está até hoje no plano de transparência. No contrato, pode passar. Não tem justificativa também, não veio os requerimentos, segundo a lei 8.066, todo contrato público de licitação, quando for aditivado, ele precisa vir de uma justificativa para o aditivamento. Não veio, pelo menos os requerimentos não vieram. Pode ser que haja, mas não veio, não foi mandado pelo executivo. Então, cabe também essa pergunta. Bom, aí eu queria saber quais foram as obras de calçamento que foram realizadas e aonde, porque a gente não, são coisas que a gente não consegue ver a olho nu. E a gente precisa ter medição, poder ir lá ver, verificar se foram feitas, né? A gente não tem essa informação lá no olho nu. E qual é a origem inicial dos recursos para essas obras de calçamento e o que foi feito com ele? Porque esse contrato de calçamento, a companhia da obra, esse contrato foi feito no início de 2012. 5 milhões e 6, ele não tem, pelo menos não vê aditivo aí. Supõe-se, aí é apenas achismo meu, que os recursos dele foram provenientes da venda para a Copasa, do esgoto, ok? Então, quando foi feito esse contrato, eu tinha dotação orçamentária, eu tinha recursos para esse contrato. Se eu utilizei recursos do cinema para pagar esse contrato, foi mais de R$1 milhão e poucos reais. O que foi feito com esse dinheiro reservado inicialmente? Para onde que ele foi? Pagou-se o que com ele? Tá certo? Então são questões que a gente precisa responder, né? Então, eu não quero, Fernando, causar nenhuma ingerência essa mesa, essa casa, mas eu penso o seguinte: no início do ano nós tivemos uma SEI aqui para investigar supostas irregularidades no uso de R$230 mil no carnaval. E o dinheiro que a gente, salvo se teve alguma irregularidade, mas nós vimos na cidade parte dele pelo menos sendo utilizado. Nós vimos decoração de cinema, do carnaval, as escolas de samba receberam dinheiro. Esse 1 milhão e 800 mil que foi gasto no cinema, nós não vimos a produção. A gente não consegue enxergar onde que eles estão. Então, se com 230 mil a gente viu uma parte, teve uma série, aí eu vou te alinhar com a minha expectativa. Eu trouxe aqui um ofício a você, vou te entregar agora uma cópia de todos os documentos dos requerimentos. A minha expectativa, Fernando, é que não haja nada menor do que uma SEI para responder essas perguntas. Mas é claro que, como eu falei, eu não quero falar de ingerência, tá? Eu espero que essas perguntas sejam respondidas. Acho que a sociedade merece, porque a gente hoje, todos os dias, nas redes sociais, nas rádios, nos jornais, se questiona o cinema. Cadê o cinema? Cadê o dinheiro do cinema? Por que a gente não tem o cinema? O secretário de Cultura está aqui, já deu várias declarações sobre isso. E a gente vê que o dinheiro que foi para o cinema não poderia ter sido nem saído da conta, né? Foi utilizado para pagar obras que teriam recursos disponíveis, foi utilizado para pagar fornecedores terceiros de entretenimento público, né? E aí, naquele processo inicial que eu coloquei lá, que a prefeitura entrou, o André Zuíra, ele fala isso, que a falta desses pagamentos de INSS, da Folha, causou um problema na administração atual, né? E aí a gente vê o resultado dessa gestão, que eu diria, equivocada dos recursos públicos, que hoje nós estamos aí, Fernando, os funcionários com salário atrasado, né? Não sabe que dia vai receber, não sabe se vai receber ou deve receber dia, não sabe que vai ser o Natal, não tem um cinema, né? As pessoas tendo que sair para fora para assistir um filme. Então, o resultado disso tudo, na minha opinião, má gestão do recurso de dinheiro público, a gente está sendo refletido agora. Então, para finalizar minha fala e abrir para quem quiser falar alguma coisa, eu, como falei no início, são dois momentos distintos. Nós temos que refletir para que no futuro a gente não tenha que passar para situações que a gente está passando. Eu acho um absurdo
um cidadão ter que vir aqui cobrar gestão do recurso. Um absurdo, deveria ser uma coisa normal, natural, que ninguém precisa se preocupar. Né? Esse é o mundo ideal, o país ideal que a gente vislumbra. Mas, infelizmente, a gente está tendo que vir aqui. E muito culpa disso é a falta de mecanismos que a gente tem. A gente é reativo. Nós só buscamos as informações, só buscamos soluções, investigar, fiscalizar, depois que o leite está derramado. Nós temos que fazer exatamente o contrário, né? Não permitir que essas coisas aconteçam no futuro. Eu tenho certeza que dessa casa aqui vão sair grandes nomes futuros, candidatos, nós já temos, né? Já tivemos candidato a vice-prefeito, Michelangelo, o prefeito de Tonelli, sabe a importância que administrar na cidade, e vão haver novos nomes. Eu tenho certeza que no futuro sairão nomes daqui, candidato a prefeito, já saiu candidato a deputado, né? O João Paulo também vai vir prefeito aí também, você pode esperar. E nesse futuro, nós temos que garantir o bom uso do dinheiro público. E que o prefeito que entrar lá saiba que ele não pode fazer qualquer coisa, que ele tem que ter responsabilidade para usar o recurso. Por quê? Porque temos mecanismos de fiscalizar. Né? Então, por exemplo, principalmente no último ano de governo, né, que a gente vê essas questões eleitorais, então, precisa ter um controle maior, precisa ter mais gestão. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Estou aberto, se alguém quiser fazer uma colocação, uma pergunta, pode ficar à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Obrigado, gente. Boa noite, Paulo. Eu queria agradecer ao processo que você trouxe. Eu tinha comentado comigo, eu te convidei, porque essa casa não pode ser cortada a participação do doação popular, mas quando os assuntos causam dúvidas sobre a transparência do Estado. Então, essa casa já deu não o início prático do MACEI sobre o dinheiro do cinema, mas já foi colocado a condição de existência da mesma por um problema gerencial de início, ainda não iniciou, mas irá iniciar em todos os documentos entregues que estão sendo protocolados, irá fazer parte dos autos de um MACEI que já foi até posta em votação e aceita, e as pessoas envolvidas serão chamadas. Talvez você também possa ser, pelo manancial de informações aqui e pelos cursos também proferidos, e nada irá ser diferente de expor as dúvidas que os cidadãos têm, porque o papel da Casa do Povo é levar ao povo o conhecimento dos fatos.